Nesse vídeo nós vamos fazer o gráfico da função seno de x. A função seno de x é uma função periódica que nós visualizamos no círculo trigonométrico. Agora, os ângulos do círculo trigonométrico, eles se repetem com um período de 2π, ou seja, você começa em 0 e você vai até 2π, continua até 5π, 4π e assim vai. Então, a função seno vai se repetindo com um período de 2π. Nós vamos fazer o gráfico nesse período de 0 a 2π e escrever a projeção para fora desse período, tá bem? Então, nós aprendemos que a função seno de x, ela é visualizada através do eixo vertical do círculo trigonométrico. Esse valor aqui é 1, é o máximo, aqui é menos 1 porque o raio é 1, que é 0. Então, nós vamos pensar nesse ângulo, que é o ângulo 0. Então, o seno de 0 é 0, a projeção aqui é 0. Esse ângulo é π sobre 2, então dá 1, seno é 1. Quando for π, que é esse ângulo aqui, a projeção é 0. E quando for 3π sobre 2, que é esse ângulo, que é 270 graus, a projeção no eixo é menos 1. 2π volta a ser igual a 0. Então, significa que para x igual a 0, a função é 0. Então, o ponto que eu tenho que marcar no gráfico é o ponto 0, 0. Quando x é igual a π sobre 2, quando x é igual a π sobre 2, a função em π sobre 2 é 1. Quando x é igual a π, que é 180 graus, a função do seno é 0. Quando x é 3π sobre 2, 270 graus, a função que é seno de 270 graus é igual a menos 1. E quando eu chego finalmente em 2π, a função em 2π é a mesma coisa que 0, é 0. Né? Então, os pontos que eu vou marcar é o ponto 0, 0, o ponto π sobre 2 e 1, o ponto π e 0, esse ponto que é o 3π sobre 2 e menos 1, e o ponto 2π, 0. Vou escrever aqui. Aqui é o x, vamos pensar que aqui seja o 2π, no meio aqui é π, aqui é π sobre 2 e aqui é 3π sobre 2. Então, 2π, 3π sobre 2, π, π sobre 2. Aqui eu vou dizer que é 1 e menos 1 no eixo aqui da função de x. Então, o primeiro ponto é o ponto 0, 0. O ponto 0, 0. Mesmo tamanho aqui, mais ou menos. Menos 1. O ponto 0, 0. O ponto π2. π sobre 2, 1. O ponto π0. Já marcamos esse. Agora, 3π sobre 2 menos 1. E o ponto 2π. Pronto. Nós, dentro do período 2π, nós escolhemos esses pontos e isso nos dá essa onda, que tem um pico em π sobre 2 e um vale em x igual a 3π sobre 2. O que aconteceria se eu tivesse escolhido um período maior? O período era esse, aliás, se eu tivesse pego uma parte do domínio da função maior, porque o domínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais, certo? Domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Só que eu estou fazendo apenas o gráfico nesse intervalo. Como isso é uma onda e é periódica, se eu tivesse pego aqui da frente, por exemplo, mais um ponto, que seria 5π sobre 2, essa onda, ela viria para cá novamente
e depois ela desceria, aqui seria 3π no x e ela iria aqui para fora. Se eu pego então ao contrário aqui, menos π sobre 2 e menos π, eu teria que aqui menos π sobre 2 ela viria para esse vale, depois ela voltaria para cá e continuaria, tá? Continuaria. Então, essa aqui é a fotografia do perfil da onda. Você escolhe um intervalo do domínio que seja igual a 2π, independente qual seja, e você tem a fotografia do perfil da onda que se repete. Como nós escolhemos de 0 a 2π, nós temos a onda aqui e esse perfil se repete. Essa é uma senoide e este é o gráfico da função seno.